Faz alguns minutos que eu tô tentando gravar e cada hora parece um barulho diferente aqui. Agora é avião. Tem gente que começou a fazer grama, tem vizinho conversando. Daqui a pouco, talvez, sei lá, tenha um desfile do exército aqui na frente de casa. Por que não, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos às Aventuras de Gui. Eu sou o Gui e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, um livro que eu havia mencionado aqui no canal, em um vlog. Na época era algo que eu estava lendo, então era um daqueles vídeos de leituras atuais. Ganhei de presente da Vicky e acabei demorando um pouquinho para ler, porque além de ser um livro grande, ele tem várias histórias, então é um pouco mais difícil de você desenvolver a leitura. Eu já vou explicar para vocês qual é a desse livro. A primeira coisa que chama a atenção, naturalmente, é o projeto gráfico e o título e o nome do George Martin, né? É muito engraçado de ver. Tá aqui, ó. O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, organizado por George R.R. Martin e Gardner Dozois. Tem alguns nomes de autor aqui embaixo, até de alguns famosos como o Sr. Neil Gaiman e Patrick Rothfuss. Projeto gráfico bonito, como vocês podem ver aqui. Ele contém 10 histórias. São 10 histórias? Tem que contar, peraí. Sim, tem 10 histórias aqui, escritas por 10 autores diferentes. O prefácio e a última história são do George Martin, e os outros são de alguns autores conhecidos também. Só que eu me arrisco a dizer que vários são mais conhecidos lá nos Estados Unidos mesmo. Talvez não tenham chegado aqui no Brasil, ou talvez tenham chegado e eu não fiquei sabendo. De qualquer forma, tem vários autores e esse é um dos pontos fortes do livro. Eu vou fazer uma breve análise de cada história aqui para vocês. Sem spoilers, sem nada. Só uma pequena análise mesmo. Embora elas sejam bastante diferentes entre si, a ideia é que cada uma seja protagonizada por como se fossem, não são exatamente anti-heróis, mas são aqueles protagonistas meio, como dizer, meio malandros, ou que não se encaixam na definição de mocinho ou mocinha. Tanto é que o título original é Rogues. Rogues seria como se fosse patife, não necessariamente um ladrão, mas patife, larápio, mercenário, qualquer coisa assim. Eu acho engraçado que o título original, ele não diz muita coisa, né? Imagina só você pegar um livro e ele é assim, larápios. Só um pouquinho. Como eu ia dizendo, é engraçado a ideia do título original, que é Rogues. Imagina você pegar um livro chamado Larápios, Ladinos ou qualquer coisa assim. Então eu acho que foi uma escolha interessante colocar como destaque o conto do George Martin. Mas ao mesmo tempo eu achei que não foi muito legal em relação aos leitores mais desatentos. É claro que você tem que... Você não é simplesmente, tá aqui o nome do Martin, vou comprar e é isso, né? É só você olhar com calma e você vai ver que tem outras histórias e que tem vários autores. Mas de qualquer forma foi uma escolha interessante, talvez um pouquinho malandra, o que faz muito sentido se a gente parar para pensar na proposta do livro. O prefácio é do Martin, ele fala sobre como a gente gosta de personagens malandros, como, sei lá, o Han Solo, e ele cita alguns outros exemplos que eu não conheço, mas que eu imagino que sejam malandros também. A primeira história é Como o Marquês Recuperou Seu Casaco, do Neil Gaiman. Gente, eu já li livros do Neil Gaiman antes, então eu tinha uma boa expectativa em relação a essa história, mas eu achei ela muito chata. Eu achei o protagonista chato, não carismático, achei a história, a narração muito confusa. Parece que ele vai lá e joga um monte de elementos assim em cima de você. E o cara tá não sei aonde, e a cidade é habitada por, sei lá, por fungos, e daí ele foi pela estrada do rei, mas antes ele estava num calabouço que estava enchendo de água, que tinha isso, porque o casaco dele era muito legal, e agora ele tem que fazer uns... Eu acho que se eu tivesse lido outras histórias protagonizadas por esse personagem, que no caso é o Marquês de Carabas, eu teria gostado. Mas como eu nunca ouvi falar dele, e não conheço o mundo em que ele está, que aparentemente é um mundo que é retratado em outras histórias do Neil Gaiman, eu achei chato, eu achei confuso, eu não consegui me situar e eu não aguentei e pulei essa história. Depois de várias páginas lutando para entender as coisas.
A segunda história se chama Proveniência, é do David W. Ball. É uma história bem interessante, é sobre um cara que ele, como se fosse um mercador de arte, mas é meio mafioso, meio contrabandista. Ele conta toda a história de um quadro que ele quer vender. Essa história, ela envolve um grande período de tempo. Você pode acabar se perdendo um pouco nos detalhes, mas a narração é muito boa, é meio policial. Se você gosta do gênero, eu imagino que você vai gostar dessa história também. Que assim, como tem muita narração do passado, não tem exatamente um protagonista. São vários personagens que ganham destaque. Mas o pessoal é interessante. Pessoal bacana, pessoal gente boa. Não são pessoas com quem você gostaria de tomar uma cerveja, na verdade, mas é legal acompanhar a história delas. O terceiro conto é Qual é a Sua Profissão, da Gillian Flynn, uma autora que eu acho muito legal. Ela que escreveu Garota Exemplar e Objetos Cortantes. Eu achei muito bacana. É um pouco policial, um pouco terror. Só que o começo ele é um pouquinho chocante. Ele fala de uma mulher que o trabalho dela é, digamos, fazer carícias nos clientes. Como esse é um canal que é para menores e maiores de 18 anos, eu não vou entrar em detalhes, mas eu achei que no começo isso foi um pouquinho excessivo, desnecessário dar um certo destaque para isso. De qualquer forma, a história é bacana, a protagonista é legal e o estilo da autora é muito bom. Se essa mulher escrevesse uma bula de remédio, eu leria. A próxima história é Um Jeito Melhor de Morrer, do Paul Cornell. Eu achei confuso, eu achei detalhista demais e não consegui ler inteiro. Especialmente depois de ter lido o conto da Gillian Flynn, eu achei que ele ficou muito arrastado e chato, sabe? Ele não me prendeu. E ele fala sobre viagem no tempo e tal. Cara, muito confuso, muito esquisito. E parece que você precisa assimilar bem os elementos da história para conseguir entender. Então, se você não está familiarizado, se você não consegue se situar, não dá certo. Não tem como você simplesmente seguir adiante. A história seguinte é Um Ano e um Dia em Terra Dane, do Scott Lynch. É uma história de fantasia. E eu acho estranho, eu acho engraçado, na verdade, que da mesma forma que o conto inicial, que é o do Neil Gaiman, ele tem um monte de elementos fantásticos, um monte de coisa, e tem o dragão, e tem a mulher que ela é uma ilusionista, e tem a pessoa que faz bebidas mágicas, e isso e aquilo, e feiticeiros e tal. Só que você consegue seguir a história, porque aparentemente a história é simples. Tem um grupo de aventureiros, aí como se fosse a líder deles. Está incomodada porque está tendo uma briga entre dois feiticeiros, ela vai tirar satisfação com um deles, e esse feiticeiro, no caso na verdade uma feiticeira, faz meio que uma chantagemzinha com ela. E ela tem que cumprir uma missão. E com a ajuda dos companheiros de aventura dela, ela tem que fazer o que a feiticeira pediu. Apesar de ter um monte de elementos e tudo, um monte de coisa de magia, é até um pouquinho confuso em algumas partes, ele é fácil de acompanhar e você simplesmente pode pensar assim, não vou ficar focando demais nesse detalhe, porque a bebida é assim, e tinha um dragão não sei aonde. Consegue focar na história, nos personagens, eles são interessantes e eu fiquei com vontade de ler mais histórias com eles. A próxima história é A Caravana para Lugar Nenhum, do Phyllis Eisenstein. O protagonista é bacana, a história é interessante, tem algumas reviravoltas, mas o final não é tão interessante, na minha opinião. Só que você consegue curtir a jornada. Tem algumas partes em que ele é um pouquinho lento, um pouquinho arrastado. É uma história basicamente de um grupo que segue uma jornada no deserto. O protagonista, que ele é como se fosse um estrangeiro, ele lida com o grupo, ele se envolve com o grupo. É legal acompanhar isso. Você sente como se estivesse lá com eles. E é bem legal isso. A próxima história é Galho Envergado, do John R. Lansdale, que é um conto policial, é de um cara que está investigando o desaparecimento da enteada dele. Ele tem como se fosse um parceiro de investigação, que é muito engraçado. Os dois são legais. A narração, ela tem um estilo meio sarcástico, bastante ação, e você fica preso, você quer saber o que eles vão fazer, como é que eles vão se sair. Dá vontade de ler mais histórias com essa dupla. Eu sei que tem, mas eu não sei, eu acho que ainda não foram lançadas no Brasil. A próxima história é A Árvore Reluzente, do Patrick Rothfuss. O protagonista é legal, a história ela se passa em um dia, tem algumas partes que são um pouquinho confusas. Esse rapaz, que é o protagonista, ele é meio Peter Pan, sabe? Ele parece ter um pouquinho de mágica e ele procura ajudar os outros, em troca de favores e pequenos objetos. Ele é uma espécie de... ele parece um pouco um irmão mais velho, que
ajuda os menores a se livrar dos problemas. É bem interessante, ele é bem carismático e ele é um cara de pau. Algumas partes são um pouquinho confusas, um pouquinho ambíguas, mas eu acredito que isso seja parte da proposta. A próxima e penúltima história se chama Em Cartaz, é da Connie Williams. No começo é legal, só que depois você percebe, eu pelo menos percebi, que a história em si ela é meio palha, meio medíocre. A guria vai no cinema, aí um ex-namorado dela aparece e fica lá enchendo a paciência. E no começo é bacana o estilo da autora, a ideia dela de entupir de referência a filmes que existem ou que vão existir no futuro, que pelo que eu entendi se passa no futuro. Aí tem, sei lá, restaurante do Ratatouille e não sei o que de Star Wars e Monstros S.A. número 23, qualquer coisa assim, mas é toda hora. Toda hora tem uma porrada de referência de filme e isso enche o saco depois de algumas páginas. Eu não aguentei e eu percebi que, por mais que a autora escreva como se fosse assim, um pequeno romance adolescente descolado e... Descolado, gente? Que isso? Poucas coisas são menos descoladas do que a palavra descolado. A autora escreve como se fosse um romancezinho adolescente moderno, engraçado. Mas, cara, enche o saco. Sério, eu não... Se fosse menor, e se não tivesse esse negócio de ficar martelando referência a filme, não sei o que, toda hora, cara, toda hora, seria interessante. Mas eu não aguentei. Eu até dei uma lida no último parágrafo, não entendi e pensei, não quer saber, nem faço questão de entender. E a última história é O Príncipe de Westeros, ou O Irmão do Rei, do nosso querido George R.R. Martin. Se você é fã de As Crônicas de Gelo e Fogo, ou da série Game of Thrones, eu acredito que você vai gostar. Tem aquele estilo Martin, que tem um monte de personagem, uma história cheia de política, traição, ciúme, guerra e uma narração rápida. Ele tem um monte de detalhes porque, da mesma forma que a segunda história do livro, ele diz respeito a um período amplo. Vários anos se passam do começo até o final. É como se fosse um relato de história. Se você gosta do Martin, você vai gostar. Se você não gosta do Martin, acha ele muito enrolado, eu acho que você não vai gostar. Enfim, um bom livro, uma boa compilação. São 10 histórias, 10 estilos diferentes, 10 autores para você conhecer melhor. E no começo de cada capítulo, como vocês podem ver aqui, tem uma pequena biografia do autor. Aí, se você gostou, você pode ir atrás de outras histórias deles. Eu imagino que se tem título em português é porque foi lançado no Brasil também. De modo geral, as traduções estão boas, são feitas por várias pessoas. Eu acredito que é uma maneira que eles encontraram de preservar as diferenças de estilo entre os autores. Talvez o pessoal da editora tenha acreditado que se fosse um único tradutor ou tradutora, ia acabar uniformizando um pouco. Não sei se seria o caso, talvez. Afinal, são 10 estilos diferentes. Então achei que foi uma escolha interessante, a revisão tá boa. Eu não me lembro de ter encontrado erros de ortografia, então de modo geral está bem feito. Talvez tenha um ou outro, mas escapa, né? Um livro grande. Enfim, eu recomendo. Minha nota final para esse livro, considerando os contos, as histórias chatas e tudo mais, é 7,5 de 10. E vocês, já leram? Já leram O Príncipe de Westeros? O Príncipe de Westeros e outras histórias, organizado por George Martin. Vocês já leram? Já viram falar? Ficaram com vontade? Não ficaram? Gostaram do vídeo? Não gostaram? Conhecem alguns desses autores aqui? Ficaram interessados em ler histórias menores de autores que vocês curtem? Por favor, deixem nos comentários. Então é isso. Obrigado, gente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, dê um joinha se você gostou do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.